Naquela noite fria de novembro em Cheongdam-dong, Seul parecia esconder mais do que o vento cortante que atravessava as avenidas. À saída de um restaurante luxuoso, Lee Min-woo foi visto deixando o local discretamente, o rosto coberto por um boné escuro e um casaco longo que quase arrastava no chão. Ao lado dele, caminhando em silêncio, estava ninguém menos que Song Hye-kyo. As câmeras dispararam como trovões. Bastou um único clique para que toda a Coreia entrasse em ebulição. Na manhã seguinte, os portais de entretenimento exibiam manchetes em letras garrafais: Mentira ou destino? Um novo capítulo de Lee Min-woo com uma mulher inesperada. Os fãs, acostumados a vê-lo ao lado de Kim Go-eun, não acreditavam no que liam. Seria apenas um encontro profissional? Ou algo muito mais profundo estava sendo escondido sob aquele guarda-chuva compartilhado na madrugada chuvosa de Seul? A expressão de Lee Min-woo nas fotos publicadas era indecifrável. Um olhar cansado, mas carregado de algo raro, talvez paz, talvez resignação. Não havia mais o sorriso impecável que costumava iluminar os tapetes vermelhos. Pela primeira vez em anos, o ator parecia humano, vulnerável. Nos bastidores, a história era bem diferente da imagem perfeita que os fãs imaginavam. O relacionamento entre Lee Min-woo e Kim Go-eun encantara o público desde os tempos de gravação do drama em Paju. Vinha se desgastando há meses. Nos bastidores do set, eles riam, trocavam olhares e criavam uma química que fazia o público sonhar. Mas quando as câmeras se desligavam, restava o silêncio, um silêncio frio, cortante, pesado. Go-eun era doce e talentosa, mas também intensa. Em uma entrevista antiga, ela chegou a dizer: ele é o tipo de homem que carrega o mundo nas costas e nunca pede ajuda. Palavras que soavam poéticas na época, mas que hoje parecem proféticas. À medida que o sucesso crescia, o tempo dos dois diminuía. Ele mergulhava em gravações. Ela viajava por campanhas de moda internacionais. Mensagens não respondidas, chamadas perdidas, promessas adiadas. O amor que antes parecia inabalável foi se tornando rotina. Enquanto isso, os rumores aumentavam. Havia quem dissesse que o casal estava junto apenas por contrato, que a agência queria manter a imagem do casal dos sonhos. Lee Min-woo, cansado da pressão, optou pelo silêncio. Mas o silêncio, às vezes, grita mais alto que qualquer palavra. Então que a Dispatch Coreia publicou uma reportagem explosiva: o casal já estaria separado há meses, mas continuava fingindo estar junto para promover o novo drama. As fotos antigas eram republicadas como se fossem recentes, e as entrevistas pareciam cuidadosamente roteirizadas. O país inteiro se dividiu entre incredulidade e choque. No meio desse caos, Song Hye-kyo surgiu, inesperadamente. Uma atriz veterana, admirada não apenas por sua beleza, mas por sua serenidade. Ela e Lee Min-woo se conheceram durante uma festa privada após o Baeksang Arts Awards. Era o tipo de evento onde sorrisos educados escondem cansaço, e brindes mascaram desilusões. Lee Min-woo estava sentado em um canto, isolado, olhando fixamente para a taça de vinho em suas mãos. Song Hye-kyo se aproximou com um ar calmo e uma confiança silenciosa. Às vezes, a verdade dói menos do que a mentira que você escolhe viver, ela disse, com um sorriso leve, quase imperceptível. Aquela frase ficou ecoando na mente dele por dias. Havia algo em sua voz, talvez compreensão, talvez empatia. Não foi um flerte, nem um gesto ousado. Foi apenas um encontro entre duas almas cansadas, acostumadas com o peso da fama e a solidão das aparências. Nos dias seguintes, Lee Min-woo tentou continuar como se nada tivesse mudado. Gravou comerciais, participou de eventos, respondeu entrevistas automáticas. Mas à noite, quando o brilho dos holofotes se apagava, o vazio voltava a gritar. Ele começou a lembrar das palavras de Hye-kyo: a mentira que você escolhe viver, e percebeu que havia se tornado prisioneiro dela. Uma semana depois, os dois se encontraram novamente, desta vez em um café discreto em Anandong. O lugar era calmo, com janelas amplas e cheiro de café torrado no ar. Hye-kyo chegou sozinha, sem maquiagem, usando um suéter cinza e cabelos soltos. Ele a cumprimentou com um leve aceno.
Não havia câmeras, nem repórteres, apenas dois atores, por fim, sendo apenas pessoas. Parece cansado, ela disse. Estou, ele respondeu, sem rodeios. Então por que ainda continua fingindo? Lei Min suspirou. Porque todo mundo espera que eu continue. Ela olhou para ele por um instante e respondeu, o mundo não vai te perdoar por ser honesto. Mas você precisa se perdoar primeiro. Naquele momento, algo dentro dele começou a desmoronar. Paradoxalmente, a se reconstruir. Ele percebeu que havia passado anos tentando corresponder às expectativas dos outros, enquanto ignorava as próprias. Deixou o café, a noite já havia caído sobre Seul. Luzes refletiam nas poças de chuva, e o ar frio o cortava o rosto. Ele caminhou sozinho, o telefone vibrando no bolso, era Kim Gueon. Chamando pela enésima vez. Ele olhou para a tela por longos segundos pela primeira vez, não atendeu. Dentro de si, sabia que aquele seria o início do fim. O fim de uma mentira confortável e o começo de uma verdade imprevisível. Naquela noite, enquanto observava as luzes da cidade desaparecerem sob a neblina, Lee Min-woo finalmente compreendeu o peso das palavras que ouvira de Song Hye-kyo. A verdade dói menos. Pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou nisso. Primeiras horas da manhã em Seul foram tomadas por um frenesi digital. As fotos do encontro entre Lee Min-woo e Song Hye-kyo em Anandong se espalharam como fogo em mato seco. Os portais abriram com manchetes explosivas, Lee Min-woo em encontro secreto com Song Hye-kyo, amizade ou algo mais? Os comentários eram implacáveis. Fãs de Kim Go-eun reagiam com raiva, enquanto outros defendiam o ator, dizendo que ninguém aguenta viver fingindo para sempre. O silêncio de Lee Min-woo se transformou em combustível para a mídia. Cada movimento seu era analisado, cada expressão facial interpretada. Quando ele cancelou uma entrevista promocional, as especulações dispararam, estaria escondendo algo? Como se o universo conspirasse para intensificar o drama. Kim Go-eun quebrou o silêncio com uma única postagem em suas redes sociais. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo quando chega tarde. Nenhum nome, nenhuma explicação, mas todos entenderam a mensagem. Os dias seguintes foram um turbilhão. A agência de Lee Min-woo tentou conter os danos, negando qualquer envolvimento amoroso e chamando o encontro de coincidência profissional. Mas as imagens contavam outra história. O olhar dele, sereno, e o dela, compreensivo, diziam mais do que 1000 palavras. Enquanto as redes sociais ferviam, Song Hye-kyo continuava sua vida com a elegância de sempre. Ela viajou para Jeju Island para uma sessão de fotos. As imagens que surgiram, dela caminhando à beira-mar, o vento bagunçando seus cabelos, foram vistas como uma metáfora viva de liberdade. Ela está renascendo, escreveu uma colunista de cultura no The Korea Post. No meio dessa tempestade, um destino inesperado os uniu novamente. Ambos foram escalados para uma campanha de moda de uma grife internacional, a ser filmada em um estúdio em Gangnam. O reencontro, inevitável, fez o ar do set pesar. Quando Lee Min-woo entrou, todos os olhares se voltaram para ele. Song Hye-kyo, sentada sob as luzes de teste, levantou a cabeça devagar. Instante, o tempo pareceu parar. Nenhuma palavra foi dita. Apenas o som suave da música ambiente e o clique distante das câmeras sendo ajustadas. Quando o fotógrafo pediu que eles se posicionassem juntos, a tensão no ar se dissolveu em um silêncio denso, quase íntimo. Ela falou primeiro, baixinho, você não precisa fingir comigo. Ele respondeu sem hesitar. Talvez eu só precise de alguém que me veja de verdade. Foi uma troca simples, descarregada de tudo o que estava contido havia meses. O fotógrafo, sensível ao momento, capturou a cena. Na imagem, dois se olham como se houvesse uma história inteira entre eles, e havia. A foto, publicada dias depois, se tornaria viral. Química real ou atuação perfeita? Perguntava a legenda. O público já sabia a resposta. Com o tempo, as aparições de Lee Min-woo se tornaram mais raras. Ele recusou projetos, evitou eventos e desapareceu das redes. Rumores diziam que estava em busca de paz interior, uma expressão que, em Seul, soava quase mística. Então, de repente,
Ele reapareceu em um dos programas mais emocionais da televisão, Art to Art Talk, da KBS. O estúdio estava lotado, a atmosfera era tensa, e as câmeras já esperavam o momento da confissão. Quando o apresentador perguntou diretamente sobre o escândalo, ele respirou fundo. Eu sei que decepcionei muita gente, começou. Mas há coisas que não podem ser explicadas em manchetes. O público ficou em silêncio absoluto. Ele continuou, não foi um amor proibido. Foi um amor sincero, mas no momento errado. Eu vivi preso a uma imagem que não era minha. E quando encontrei alguém que enxergou além dela, percebi que não podia continuar mentindo. Palavras eram calmas, mas carregadas de verdade. Ele falou sobre a solidão da fama, sobre o peso das expectativas e sobre o medo de ser julgado por querer ser feliz. Em um momento de vulnerabilidade pura, os olhos marejaram. Eu não culpo ninguém, disse, nem Gueon, nem a mídia. Só precisei me encontrar. A transmissão terminou sem aplausos, apenas um silêncio respeitoso, o tipo de silêncio que vem quando algo verdadeiro é dito. Minutos depois, o vídeo da entrevista começou a se espalhar nas redes, acumulando milhões de visualizações. Alguns o chamaram de covarde, outros de corajoso. Mas, acima de tudo, havia empatia. Pela primeira vez, o público via Lee Min-ho não como um astro, mas como um homem tentando ser sincero. Dias depois, uma nova bomba explodiu. Fotos exclusivas do Despacho mostravam Lee Min-ho e Song Hye-kyo juntos em Paris, caminhando pelo Sena, rindo discretamente. Eles não se esconderam, não desviaram das câmeras. Ela usava um casaco bege e óculos escuros. Ele segurava um café nas mãos e olhava para ela como quem finalmente podia respirar. As imagens correram o mundo. Tais internacionais noticiaram Lee Min-ho e Song Hye-kyo, o casal improvável que virou realidade. Os comentários, antes agressivos, agora se enchiam de mensagens de apoio. Se eles estão felizes, deixem viver, escreveu um fã. Afinal, o amor não segue roteiros. O Eon, por sua vez, permaneceu em silêncio. A premiação semanas depois, quando lhe perguntaram sobre o assunto, ela apenas respondeu: todos nós merecemos encontrar a paz, mesmo que isso signifique deixar alguém ir. O tempo, como sempre, tratou de acalmar as águas. Hoje, meses após o escândalo, Lee Min-ho e Song Hye-kyo são vistos juntos ocasionalmente, discretos, serenos. Ele voltou às gravações para um novo drama. A Coreia parece ter aceitado o inevitável. O amor, quando é real, não precisa ser explicado. À noite, em uma entrevista para uma revista francesa, Lee Min-ho foi questionado se arrependia de algo. Ele sorriu e respondeu: talvez eu me arrependa de ter demorado tanto para ser honesto. Mas se eu não tivesse vivido a mentira, nunca teria reconhecido a verdade. E foi com essa frase que a história, enfim, encontrou seu desfecho. No fim, não foi traição, nem engano. Foi apenas o caminho doloroso e belo até a sinceridade. Acima de tudo, até o amor. No fim, não foi uma mentira, foi o caminho mais tortuoso até a verdade.